do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que é a Lei 10.639, né, de 2003. Eu sempre reforço que a Lei 10.639 de 2003 ela é a LDB. Ela é uma alteração do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a 93/94 de 96. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, muitas vezes, as pessoas tratam a 10.639 como se ela fosse uma lei específica. E ela tem uma especificidade. Agora, ela não é isso? A nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por isso, todos já deveriam ter implementado. E o que eu quero destacar é o seguinte: o que faz, por exemplo, um gestor ou uma gestora pública, ou uma secretaria de educação, ou uma universidade que tem que implementar a formação inicial e continuada de professores com essa perspectiva, não fazer? Sendo que, desde 2003, esse ordenamento legal está colocado, assim como outros ordenamentos legais. E aí eu volto na questão da ambiguidade do racismo brasileiro. Por quê? O racismo brasileiro, essa coisa insidiosa e ambígua que eu falo com vocês, é disso, assim, algo que é um ordenamento legal para todo o Brasil, não é só para a população negra. Um gestor ou uma gestora, ou um coletivo de educadores, ou uma universidade, ela se dá o direito de falar assim: não, eu não concordo. Eu não concordo. Porque não tem racismo no Brasil. Não preciso fazer isso. Essa é uma lei de negros. Já ouvi isso em pesquisas, fazendo entrevistas, inclusive. Então, o que faz as pessoas agirem com esse desdém, é isso? Diante de uma questão que é nacional e reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério da Educação, que faz o Brasil, por exemplo, ser o único país que tem uma legislação como essa, e países africanos que nos visitam, inclusive, nos elogiam e falam que vão se inspirar em nós para pensar isso lá no continente africano. Então, essa insidiosidade que faz com que o trato da questão racial e da seriedade dela não seja acolhido e não seja implementado com a seriedade que tem que ser. E isso faz com que a implementação dessa legislação fique irregular no Brasil até hoje. Então, você tem espaços, escolas, ou municípios ou estados, que ela, de fato, está sendo implementada, ou seja, mais adiantada. A universidade está em diálogo com a educação básica, em diálogo com o movimento negro, as prefeituras, Estado, etc. E, em outros lugares, você vai encontrar esse estágio como se fosse uma implantação ainda. As pessoas tentando entender o que é, sendo que é algo que existe desde 2003 e tem material pedagógico, material didático, literatura, pesquisa, quantidade de dissertações e teses sobre o tema. Né? Já tem concursos públicos, inclusive, para trabalhar com a temática, aos poucos, nas universidades públicas. E o que faz isso acontecer? E ainda você vai encontrar, Jackson, em outros lugares do Brasil, gestores, gestoras públicas, universidades, que falam: não tem nada acontecendo. Não me sinto obrigada a fazer. Então, essa própria revelação desse quadro que eu falo para você já é uma intervenção do movimento negro, quando ele, junto com intelectuais negras, brancos, aliados dessa luta antirracista, através dos núcleos de estudos afro-brasileiros nas universidades, fazem articulações para construir pesquisas que mapeiem a situação local e nacional da implementação da lei, e essa se transforma numa demanda para o Estado. Então, se pressiona o Estado, que tem que fazer com que essa lei aconteça. O que nós enfrentamos, e aí é uma questão que não diz respeito só às relações raciais, mas diz respeito a uma cultura política no Brasil, é você encontrar, mesmo com a pressão do movimento, articulado com outros espaços, etc., uma cultura política na gestão, por exemplo, de respostas a essas demandas sociais, que são respostas sempre fracas para perguntas que são muito fortes. Como se esse campo fosse um campo que tivesse dono, e não que a política pública no Brasil fosse para todos, e aí ela tem que atender e responder a todas as demandas de lutas por emancipação social no Brasil. Então, o movimento negro, eu vejo nas suas mais diversas formas, pensando naquela definição mais ampla que eu dou, ele tem sido um grande estimulador, que faz a denúncia e pressiona para que a 10.639 aconteça e seja implementada. Inclusive, de uma forma que eu acho muito interessante, que não através de uma forma
muitas vezes, de uma ação pode ser imediata, direta de uma entidade, do movimento negro específico ou de um grupo, mas, muitas vezes, através das pessoas que foram formadas e reeducadas por esse movimento. Porque ele não pode estar em todos os lugares. Mas, como você mesmo fala, a sua formação política, de leitura da questão racial, tem a ver com a sua participação nesse movimento, assim muitos outros intelectuais, pesquisadores, gestores, hoje espalhados pelo Brasil todos, mesmo que não sejam orgânicos desse movimento, foram reeducados por esse movimento na compreensão do que é o racismo, do que é luta por igualdade racial e do que significa a implementação de história da África e das culturas afro-brasileiras nas escolas da educação básica. Então, eu diria para você que é nesse processo de tensão e nesse processo de negociação que a coisa vem acontecendo. Porque hoje, não só o movimento negro, mas outros movimentos sociais têm uma abrangência do seu trabalho em que você tem muitos ativistas, digamos assim, na palavra, que lutam e trazem a questão da superação do racismo, da valorização da cultura, etc., etc., mas que não necessariamente participam de uma entidade específica, mas estão sendo cada vez mais influenciados e reeducados pelo que essas entidades específicas conseguem, fazem na sociedade e lutam em sociedade.